Olá, seja muito bem-vindo a Extrema Performance. Eu sou a Bruna Mann e hoje o papo é sobre tênis. Você sabe escolher seu tênis? Você sabe como que você vai na loja, vai escolher? Você experimenta antes, dá uma corridinha lá para testar? Eu trouxe aqui a doutora Ana Paula Simões para conversar com a gente sobre isso. Então, apresente-se, por favor, seja muito bem-vinda. Eu agradeço o convite. Você sabe que esse é um tema que o pessoal chega no consultório com uma sacola de tênis e fala assim, qual que eu devo usar e qual que eu devo correr? Então, eu adoro falar, estudar sobre isso. Eu sou médica do esporte, ortopedista, especialista em lesões em atletas, né? Então, eu também faço cirurgia, mas eu falo que o meu foco é prevenir as lesões. Então, cuidar das pessoas para elas não chegarem até o ato cirúrgico, que é o que eu faço também. Então, a gente falar de tênis realmente é uma das coisas que eu mais adoro, porque é ali que também tem uma porcentagenzinha de contribuição para as lesões também. Quem não sabe escolher direito pode se machucar com o tênis errado. Olha lá, então, ó, já é uma dica, tem que saber escolher. E como que começa essa escolha? Vai na loja, experimenta, porque tem muita gente também que às vezes pede indicação, né? Ou vê o amigo usando, vai lá e compra igual, ou fala, ai, qual tênis que eu uso? Eu sempre respondo, não sei, cada um tem o seu tênis, né? Exato. Então, a gente pode começar com uma frase que é: o filtro é o seu conforto. Então, a máxima sempre é: evite colocar o tênis de outra pessoa com outra pisada para você não ter essas maleabilidades e deformidades que o próprio tênis já vem quando é usado de alguém para você experimentar. O ideal é você usar um tênis, experimentar e ver se ele está confortável. Então, isso é o ideal. Tem umas dicas também que a gente fala assim, se puder, né, que seja no fim do dia, onde o pé já está um pouco mais inchado, que você já está um pouquinho ali com ele fadigado, porque quando a gente coloca o tênis de manhã, a gente está desinchado e algumas pessoas retêm líquido. Então, a gente fala assim, olha, vai numa loja onde você possa ter diversidade de marcas e sempre fale assim, de primeira escolha, qual é a modalidade que você quer, porque faz diferença. Se você é do triatlon, se você é da corrida, se você é da trilha e se você é da pista, né? Então, tô falando só de corrida, né? Isso sem dizer ainda que tem o pessoal do vôlei, do basquete. Cada um tem o seu setor na loja de tênis. Então, a primeira coisa é falar, eu quero um tênis para corrida, para caminhada, porque vai mudar também o tipo de tênis, valor, inclusive, né? Que tem essas questões também que são importantes. E a pessoa, ao chegar na loja, ela fala assim, eu quero corrida. E dentre a corrida, vale sempre a pena você falar qual é o nível. Eu estou começando. Eu já estou no nível intermediário. Não, eu já estou na performance, eu quero competir e eu tenho o meu intuito de, eu já tenho uma experiência boa, eu já quero um tênis de alta performance. Então, você primeiro classificar qual é a modalidade e depois, se possível, o seu nível. E aí o vendedor vai te mostrando as categorias. Dentre essas categorias, eu falo que os básicos são sempre os tênis com menos tecnologia. Que aí, quanto mais tecnologia, mais caro fica também. Então, o paralelo que eu falo é, quando você vai comprar um carro, ninguém sai com a Ferrari da primeira compra. Então, você não precisa investir num tênis acima de R$2.000, R$1.500, que já é um tênis para os corredores ou triatletas, já do moderado para mais performático ou competitivo. Então, de saída, sempre um tênis com menor tecnologia, num preço acessível e que tenha esse filtro do conforto, que você sinta confortável. E aí, chega na loja, vai dependendo do que o vendedor indicar ali, experimenta. Tem uma coisa do tamanho ali, sempre deixar sobrando um pouquinho? Perfeito. Essa uma dica fundamental. Então, se a gente puder falar sobre o cabedal, que é a parte anterior do tênis, de preferência que seja de tecido maleável e que você possa mexer os seus dedos lá dentro. Porque se ele for de um tecido muito rígido, vai acontecer os calos e as bolhas, que são muito difíceis para o atleta ali que está fazendo o endurance aguentar, porque dói muito se você começa a machucar e ferir. Eu já vi gente sangrando ali no tênis. Não sei se já viu algumas fotos que a gente vê na internet. Até Já depois eu senti, separo para inclusive. vocês ali Já para senti colocar na ali. pele já. É horrível. E esse um dedo de diferença é exatamente para aquilo que eu falei. Ao mesmo tempo que você está correndo e tem esse inchaço, que é a retenção hídrica, tem também uma coisa que chama vasodilatação, que é a nossa circulação que sai aqui da região central, ela vai para a periferia
porque é a luta e fuga, é a agilidade que o corpo precisa colocar o sangue naquela região. Então, o pé incha literalmente pela vasodilatação e pela retenção líquida ao longo dos nossos treinos. Então, esse dedo de diferença, um dedinho, quando você põe ali o seu dedão, e atenção também, tem gente que o segundo dedo é mais comprido que o dedão. Sim, isso é verdade. Então, a gente tem que dar um dedo no seu maior dedo, não necessariamente no dedão. Se for o segundo, dá um dedo do segundo. E aí, você, com essa dilatação, o seu pé, ele consegue se expandir lá dentro e não ferir também. Que aí entra aquela coisa da unha, que fica preta, roxa e cai. E isso também acontece quando a pessoa não sabe escolher a meia, quando ela também está muito grossa, junto com o tênis apertado, e aí vira a fórmula mágica para você ter as lesões dos dedos, que são geralmente unhas caídas e pretas, hematomas, né? Bolhas, calos, e às vezes até um dedo sobre o outro, que eles começam a encavalar e fazer um negócio que chama garra dos dedos. Mas dá pra não perder a unha treinando assim, tipo uma maratona? Porque eu nunca consegui essa proeza. Dá, e eu conheço várias pessoas. Aí entra esse um dedinho. Tá. Outra dica também, passar vaselina. Tem vaselina sólida que a gente passa como se fosse pintando as unhas. E quando você tem realmente uma tendência, você pode colocar um band-aid, um silicone, alguma coisa para ajudar. Mas aí vem também outra coisa. Geralmente, as pessoas que perdem as unhas não sabem ativar os flexores, que são os músculos que ajudam a fletir os dedos. A gente geralmente usa muito a panturrilha para correr, que o tendão de Aquiles é o mais forte, é o flexor que ajuda a gente a fazer a progressão da corrida. Então, começa a treinar descalça, um funcional, para você ativar os seus dedos a fletirem, porque esses flexores, para você ter uma ideia na cirurgia, imagina quando rompe o tendão de Aquiles, a gente às vezes usa um doador, que é um tendão para colocar no lugar. Sabe quem vai? O flexor do hálux, geralmente de doador, o fibular, são tendões que ajudam a fletir os dedos. Então, para você ter uma ideia de tamanha força desses flexores, eles substituem o tendão de Aquiles. Nossa. Então, eles são adjuvantes, eles ajudam. Então, tem o flexor dos dedos, o flexor do hálux, os tibiais, todos eles ajudam, também tibial posterior, ajuda a fletir e jogar a gente para frente. Então, quando o dedo está batendo no cabedal, é porque você não está sabendo ativar. Então, começa a ativar esses flexores, eles vão parar de bater no cabedal, e aí junto com a vaselina e esse apoiador, para de fazer essa lesão. Olha só, vivi sem unha por uns 10 anos. Nascia uma, caía, nascia e caía. Aí até minha podóloga, quando eu parei de treinar, ela foi lá e falou: eu nunca vi você com unha. Olha. Eu até brincava com ela, falava: ó, você vai ter que dar um desconto, porque sem unha você não vai precisar trabalhar, né? Exato, e dançarino, bailarino, pessoas que usam realmente muito a ponta do pé, eles têm essa sobrecarga no cabedal anterior. E aí a gente fala, ativa para o dedo ficar para baixo, não ficar batendo na parte de cima. Isso é uma das coisas mais importantes para evitar perder a unha, mas eu acho que no seu caso vale a pena proteger, se é tão recorrente assim. Excelente, muito bom. E aí, vamos lá, o amortecimento. Então, escolheu, já viu a diferença, né? Confortável, mas o conforto vem da onde? Você já falou do tecido, né? Para o pé ficar ali solto e flexível. Mas e o amortecimento, assim? Porque tem muita dúvida de quanto de amortecimento, né? Tem gente que fala, eu acho muito mole, eu gosto mais de tênis mais seco, com uma batida mais seca. Então, isso já vai para os atletas que já têm essa percepção que eu colocaria no nível moderado para o avançado. Quando a pessoa vai iniciar, a gente sempre preza por um sistema de amortecimento, por quê? O corpo ainda não está preparado para o impacto. Essa pessoa geralmente vai ter a sua canelite ali no comecinho, aquela sobrecarga nos tendões, as tendinites, as faceites, todas as ites, a pessoa vai experimentar se o tênis for muito seco. Porque provavelmente essa pessoa não veio preparada para a corrida, a não ser que já tinha um lastro ali em outro esporte. Mas se essa pessoa está iniciando na corrida, o ideal é que tenha um sistema de amortecimento com um dropzinho de 8 milímetros, e aí vale a pena a gente explicar. O drop é a diferença do calcanhar com a frente, é como se fosse um salto. Então, esse salto é interessante que tem ali uma altura
que seja confortável, que use esse sistema que a gente fala como se fosse um marshmallow, um macio, para quando você for pisar e ter uma ação e uma reação para o seu corpo não sofrer tanto impacto. Então, pegue sempre os tênis que tenham um sistema que você sinta esse marshmallow, sabe? Um sistema de amortecimento ideal ali para você sentir acomodado. Por quê? Ao mesmo tempo que você vai evoluindo, você vai melhorando a sua resposta de força e o sistema de mola, que é o seu próprio músculo da perna e do quadríceps, do quadril, tudo mais. Então, ao você fortalecer, você pode ir descendo um pouco do salto, e aí colocando esses mais sequinhos. Por quê? Aí vai entrar outra coisa que é a resposta. Então, os tênis mais baixos, eles fazem com que seu corpo e o seu sistema de mola sejam mais ativos. E aí você consegue entender melhor a sua mecânica quando você tem essa diminuição da altura. E vale a pena a gente falar também que quando você for comprar, não pode ser muito alto, porque tem os proibidões. Né, Sim, que são muito aqueles importante. muito acima do que a World Athletics preconiza. Então, quando ele passa ali de 10 milímetros e é muito alto, algumas provas não podem ser utilizadas, principalmente quem está indo ali atrás do pódio, quem está ali na elite. O amador, em geral, pode usar, mas é bom a gente evitar, porque também existe uma instabilidade. Quando ele é muito alto, a pessoa tende a tombar para o lado mais fraco, principalmente na curva, no buraco. Então, eu já peguei muita gente com entorse, lesões ali por quedas mesmo, porque o tênis era muito fofoletão. Então, tem que ser um sistema de amortecimento razoável que a pessoa se sinta, de novo, confortável, mas ao mesmo tempo não pode ser nem tão seco e nem tão alto. Em meio do caminho ali. Exato. No triatlo, no Ironman, tem alguns tênis proibidos também para amadores. Então, é importante olhar, porque eles atualizam toda hora a lista. A gente sempre fala na transmissão para ficar de olho ali, porque é isso. Às vezes você também treinou com tênis, está acostumado, chega lá, é proibido, não pode usar. E alguns nem é que é proibido por ser doping tecnológico, às vezes só porque não deu tempo de colocar na lista. Então, existe tênis assim, lançou esse mês, ele não é proibido, ele não tem doping tecnológico, ele só não foi colocado na lista, então a World Athletics só não reconhece aquilo. Então, tem que ficar de olho se você não está com protótipo, se você não recebeu um tênis ou comprou um tênis que não está listado, mas realmente é para quem já está no nível mais avançado. Eu acho que para quem ali está no início, vale a pena pegar um confortável, de médio amortecimento, que tem um dedinho na frente, que ele dê uma andada. E ainda, se possível, se tiver como escolher uma loja que tem esteira, vale a pena fazer ali um teste local para ver se não está pegando. Outra coisa também que é muito importante é passar a mão por dentro desse calçado para ver se não tem costura pegando, alguma borda ali que fica roçando na pele, porque também faz bolha no calcanhar, faz bolha no joanete, tem gente que na curva do pé também faz feridas, então dependendo da marca, ela já tem ali um sistema, antigamente era mais proeminente isso, que é para pronador e supinador. Eu ia perguntar isso. E esses tênis que ainda têm esses resquícios de correção, machucam o pé de algumas pessoas. Então, é possível fazer essa correção com o tênis? Porque antigamente era assim, você chegava na loja, sua pisada é pronada ou supinada ou neutra? Exato. Então, eles tinham isso muito forte, né, antigamente. E nós da medicina brigamos bastante, porque como que você vai colocar toda a população em 3 tipos? Pronador, neutro ou supinador, que é para dentro, pé chato, neutro normal, entre aspas, né? E para fora, o supinado ou cavo, né? Aquele pé muito alto. É impossível todo mundo ter só 3 tipos de pisada. Às vezes a mesma pessoa tem na frente força o dedão e atrás força o calcanhar para fora. Às vezes um pé de um jeito, outro pé de outro. E o nível de inclinação. Tem gente que tem inclinação muito acentuada, média acentuada e o outro pouquinho só de pronação, por exemplo. Então, como que você coloca isso numa marca, num tênis? Então, a dica é sempre pegue tênis neutro. Neutro, esse é o correto. Mas meu pé é muito caído. Aí a gente recomenda um tênis que tenha um reforço que é um pouco mais estável para o seu pé não cair tanto. Então, a ideia de você ter essa estabilidade, que é o que falam para pronador, é na verdade para o pé não desabar. Mas não existe nenhum tênis que corrige. O tênis ele só tem esse sistema um pouco mais reforçado,
ou não, para poder estabilizar o pé que tem essa instabilidade. Aí entra, Ana, como que você faz para indicar a correção? Aí você vai procurar um profissional da saúde que faça uma avaliação de biomecânica ou de pisada, e aí ele vai indicar uma palmilha. Que é como você fazer um óculos sob medida, né? O grau, a intensidade, a profundidade individual. E aí na palmilha vão ter as nuances para o seu pé encaixar no seu tênis neutro. Aí você tá perfeito, que é o que os jogadores de futebol usam na chuteira, que as bailarinas usam na sapatilha e que os corredores usam e ninguém vê. Então, quem precisa de correção tá embutido ali embaixo no tênis neutro a sua palmilha para corrigir. Excelente, porque era difícil antigamente. Você chegava lá e aí, não, qual que é a minha pisada? E é isso, muita gente tinha níveis diferentes, um pé de um jeito, um pé de outro, e aí era difícil mesmo entender, né? Chegar num acordo ali. E o vendedor, ele não tem essa formação de anatomia, eu ainda dou cursos, assim, para as grandes lojas para orientar o vendedor, que quando ele pega uma pessoa com o pé muito torto, ele pode sugerir, olha, vale a pena você passar num profissional só para dar uma olhada nessa pisada, se realmente precisa alguma outra coisa, mas eu vou te fornecer um tênis firme, né, estável, para o pé não ficar muito molenga dentro do tênis e ele tender a tombar, que é virar, torcer, né, quando é supinado, ou cair muito quando é pronado. Então, o vendedor, ele sugere estabilização, mas o certo, quando a pessoa tem a pisada muito tortinha, é fazer uma palmilha sob medida, porque não dá pro vendedor sugerir nada, porque acaba, às vezes, corrigindo ou de mais ou de menos, e aí é o que eu pego no consultório, que são as lesões, porque aí joga para fora o pé que não é para jogar. E aí a pessoa começa a ter dor na lateral, ter dor em outras regiões, por conta de um tênis que está corrigindo o que não era para ter corrigido ou corrigindo de menos, né? Essa era a minha próxima pergunta. Escolher errado, né? Vai lá, escolhe um tênis, às vezes se sentiu confortável, começa a correr e começa a ter dor, né? Como saber que é o tênis que está causando essa lesão? É difícil, né? É muito difícil, mas se você consegue ter uma associação direto para o tênis, com certeza ele foi escolhido de forma errada. Eu acho que a máxima é, por favor, não compre tênis contrabandeado, não comprem tênis que o valor está muito abaixo do mercado, porque vocês estão caindo numa ilegalidade. Então, assim, vale a pena vocês buscarem as marcas e comprar os tênis, né, de acordo com cada marca ali, porque acho que esse é um princípio básico pra gente, mas a gente vê na internet muita coisa errada acontecendo, e os tênis, não sei se você já viu também vídeos de pessoas com tênis soltando, chega na prova sem a parte de baixo. Se já acontece com as marcas, às vezes por descosturar e por uso, imagina por tênis ilegal. Então, a primeira premissa é compre tênis diretamente da marca, né, ou das lojas, obviamente, que são registradas e éticas. Então, quando a gente faz essa compra correta e o tênis te machuca, vale a pena você escrever e falar, olha, eu gostaria de trocar, porque as grandes lojas, grandes marcas aceitam a troca. Agora, quando não acontece isso e você já usou muito, eventualmente, percebeu que o tênis machucou, aí você usa para regenerativo, para um treino de força, para uma caminhada, ou quando acontece comigo, eu dou para alguém que eu sei que não é da corrida, eu sei que vai usar aquele tênis ali para um lifestyle. Agora, a ideia da pessoa perceber que esse tênis machucou tem que ser imediata. Se não, aí com certeza tem os fatores que eu chamo os extrínsecos, né? Que pode ser o tipo de terreno, pode ser a fraqueza muscular ou um excesso de treino também, que são as variáveis que eu mais vejo que causam lesões. Agora, o tênis, segundo a literatura, contribui sim de 3 a 5%, dependendo da onde você vai estudar, nas lesões. Então, quando você escolhe um tênis errado, e o errado geralmente é ou ilegal, o tênis que você compra contrabandeado, ou realmente um tênis que está com excesso ali o cabedal, geralmente é o cabedal que machuca o pé, e é o pé geralmente que tem as deformidades também. Então, o pé que tem joanete, o pé que tem o pé cavo, e aí nesses casos o tênis machucou, mas por causa do pé da pessoa. Sim, entendi. É esse o fator mais importante, a pessoa usar o tênis que está confortável para ela. E aí o ideal é ter 2 tênis diferentes?
Exato, porque eu sei que é difícil para muita gente ali ter dois, mas a ideia é que a espuma, as tecnológicas, né, elas são insufladas por um jato de ar. E esse jato, quando a gente corre, ele faz a espuma abaixar e se deformar. Tanto é que a espuma ela gasta se você usa frequentemente, porque ela não teve tempo de voltar ao estado natural. Então, eles pedem 24 horas para ela voltar ao estado natural dela, porque a gente amassa, 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 e aí ela vai voltando em 24 horas. Então, é o dia seguinte que você usa o outro tênis para ele se deformar e aí depois voltar para o estágio natural dele também. Então, é o que as marcas pedem para a gente comunicar que precisam de 24 horas para deformar. Agora, se você não corre todos os dias, aí você pode ter um tênis só, que aí você usa, respira, no outro dia você usa o tênis também. E aí os dois acabam durando mais, né? Nesse formato, Exato, exato. se tiver E aí, dois. se você já tem essa especificidade que o tênis que você escolheu não te machuca, usa a mesma marca. E a ideia é essa, que você tenha uma percepção de qual marca tá ali mais acomodada. É lógico que você pode ir para os novos lançamentos e para as novas, eles vão sempre, 1, 2, 3, vai tendo as novas evoluções da mesma marca, mas o ideal é que você também, se percebeu que aquele tênis é o melhor para você, vai evoluindo junto com ele a marca também. E aí entra nessa evolução você ganhando força, mais capacidade e vendo que a própria marca ela tem os tênis que vão te dar mais tecnologia, que aí entram as placas. Não, eu tô aqui, ó. Quando eu vou perguntar da placa, você já falou. Polêmica. Polêmica. Tênis e placa. Exato. Essa é uma máxima que saiu pós-pandemia, então até para gente da área da saúde é novo. Então, assim, não temos muitos trabalhos que comprovam que placa está associado à lesão. Tem um trabalho, assim, que é um melhorzinho, com 10, um N muito pequeno, pegaram os atletas lá nos Estados Unidos e viram que tênis de placa aumentou a fratura por estresse do navicular, porque faz um fulcro ali bem no meio do pé e aumentou a chance de fratura por estresse. Mas tem um viés muito grande, era atleta profissional lá na pista e etc. Qual que é a recomendação que eu tenho visto ali nos trabalhos? Que você também reveze os tênis de placa. Então, a sugestão é usar os tênis com mais tecnologia nos treinos de qualidade. Então, é aquele treino fartlek, um intervalado, ou que a gente chama de tiro, que os educadores não gostam que a gente fala, mas o treino de porradaria para você ter a percepção da velocidade do tênis e naqueles longos bem focados, que é aquele longo fundamental, né? Que você precisa ali fazer tudo igualzinho que vai ser na prova, geralmente no pico ali do longo. Por quê? Eu faço um paralelo com a natação. Quando a gente usa roupa de borracha todo dia, você está sendo facilitado pela flutuabilidade. Então, não dá para você fazer todo o treino fácil, né? Entre aspas, alguma coisa te ajudando. Pelo contrário, o treino mais difícil é o que vai te dar força para na hora da prova você fazer ali o tempo oficial. Porque não adianta fazer RP no treino. Não vale, Exato. não tá oficial, Não tá valendo. não tá valendo. Então, o treino tem que ser difícil. O treino não é para ser postado ali como, ai, olha como o meu treino é bom, porque o que vale é a prova. Então, o treino tem que ser com o tênis mais ralé que você tem ali, difícil, com a sua roupa, com tudo mais, com a subida, para você realmente criar aquela força, resiliência, o seu sistema ali de capacidade. E na hora da prova, aí você vai usar seu melhor tênis, sua melhor roupa, para realmente você fluir, fazer seu tempo registrado. Então, eu recomendo que a gente faça os treinos com placa somente realmente nos treinos que você quer testar, ver seu corpo num longo de qualidade e, obviamente, nas provas. E existe um pace que dá para melhorar mais com a placa? Porque, assim, vai correr, por exemplo, 6 de pace, não vai ter tanto benefício. Quem corre já 4,30, 4, vai ter um benefício maior usando placa. Entra naquele sistema do corredor mais moderado para avançado. Então, o corredor já que está indo para o nível moderado avançado, que é o que a gente indica a placa. E aí saiu um trabalho, acho que o ano passado, depois a gente deixa para os seus ouvintes e seguidores, que esse trabalho fala que é o pace sub 5, que é para você usar o tênis de placa. Mas assim, eu não gosto de falar números para a pessoa, porque
Quem disse que uma pessoa com 60 anos que faz um pace de 5,30 não pode usar, ou uma de 50? Porque o corpo, ele também vai diminuindo a sua velocidade ao longo da vida. A gente não consegue manter a mesma velocidade quando a gente vai ficando mais velho. E é ali que a gente tem que usar a mesma placa. Então, eu acho que a gente não tem que se basear no pace, a gente tem que se basear na experiência do corredor, se ele tem esse sistema que aguente a placa. Porque outra coisa que eu acredito muito é a placa, ela te ajuda a correr, ela te joga para frente. Então, se o seu corpo ele não está forte o suficiente, ele vai se lesionar. Então, não é sobre velocidade, é sobre capacidade. Então, colocar um tênis de placa no iniciante é uma tendência de se lesionar, porque ele vai tropeçar nele mesmo ali e ganhar velocidade e o sistema de mola dele não está pronto ainda, que é o sistema muscular. Então, vale a pena fazer fortalecimento funcional e usar a placa de vez em quando e conforme ele vai evoluindo, ele vai usando cada vez mais para ir ajudando a performar. Porque o fato do retorno mais rápido, né? O corpo tem que estar forte para conseguir absorver e aproveitar, porque também, né? É o que você falou, se não tiver fortalecido, não vai ter tanto ganho, né? Exato, e aí entram as lesões, que é o que eu mais lido no consultório. Foi o tênis que me machucou. Aí eu falo, ó, neste caso foi seu corpo que não está fortalecido para o tênis. O tênis machucou aonde? Mostra no seu pé, tá ferido, tá machucado? Então não é o tênis que machucou. Porque o tênis, que a gente fala, o tênis errado machuca, é no sistema de atrito. Ali é onde machuca. Ele não machuca a pessoa como um todo, entende? Então, Sim. existe uma diferença entre o tênis machucar o pé e o tênis machucar a pessoa. Se o tênis machuca o pé, aí sim o tênis está inadequado, porque seu pé está em atrito com o tênis. Agora, quando a pessoa se lesiona, não é o tênis. E aí que eu explico. O tênis, ele é para todas o público, mas ele te machucou porque você não está preparado para essa tecnologia. Então, você precisa fortalecer o seu sistema os tendões, o equilíbrio, tem aquela parte de propriocepção, que são os exercícios com os vetores da corrida, faça descalço, fortaleça. E eu gosto de dar o exemplo dos quenianos. Os quenianos, eles não têm tênis, eles começam a correr descalço e vão preparando para a escola ali todo dia no seu treino de corrida. Você põe qualquer tênis no pé deles. Se a marca X, depois de um ano, ele perde o patrocínio e vai para a marca Y, ele troca o tênis e ele vai correr com a mesma performance. Então, não é o tênis que também te dá o luxo nem o lixo. Ele tá ali para te ajudar, mas ele não é o causador ali do seu problema. Fortaleça seu corpo que você vai conseguir usar qualquer tênis que seja do seu conforto. Aí a gente cai de novo lá naquele começo. Volta lá no começo. Bem interessante. E aí, você falou um pouquinho do pé. Acho que é legal a gente falar da importância de fortalecer o pé. Pouca gente anda descalço hoje em dia, ou faz o que você comentou, né? De exercício funcional descalço. Como que você trabalha isso e qual é a importância de ter o pé forte, né? É fundamental, a gente chama de core do pé. Foot core. Foot core, porque a gente falou muito do core abdominal e da coluna lombar para estabilizar, porque muita gente também tem dor lombar, a gente trabalha sentado, né, o dia inteiro, a maioria das pessoas, principalmente pós-pandemia, tá no home, né, home office, e a gente tá muito tempo sentado. Então, a dica é: quando você conseguir ativar o seu corpo, também ative os seus pés, porque a gente nasce e já ganha o sapatinho da maternidade, né? As nossas crianças aqui no Ocidente, eles não andam descalço. O ideal é que as nossas crianças andem descalço, é lógico. Protege de perfuração, veja lugares onde você não tem risco, mas é para deixar a criança andar descalço. E se você que está ouvindo puder também andar mais descalço, você está ativando a musculatura dos seus pés. Agora, para fazer um trabalho específico, a gente recomenda: coloca uma toalhinha no chão e fica pegando, coloca uma bolinha, fica circulando para ativar a musculatura, faça exercícios para cima, para baixo, com um pouquinho de resistência e, se possível, ou antes ou depois do treino, dá um trotezinho descalço também, que você ativa a musculatura. Eu gosto de fazer, por exemplo, o meu trabalho funcional descalça. Então, eu fico lá, me equilibrando, tentando pegar ali a musculatura intrínseca. Então, é também uma forma de ativação. Só que a gente sabe que algumas academias não deixam, né, você treinar descalço por conta de risco de queda de
peso. Uhum. Então, é a única coisa. Não é porque é problemático treinar descalço, é porque eles têm medo de cair algo sobre o seu pé e depois você processa a academia. Então, se você puder, faça em casa. Então, tira o sapato assim que chega em casa, já começa a ativar a musculatura, termina o treino, faz um pouquinho só na parte do desaquecimento, um pouquinho descalço, ativa, que aí pelo menos não vai ficar 24 horas dentro do sapato. Excelente. Muito bom. Quer deixar algum recado? Onde que as pessoas podem te encontrar? Para também, né, consultar com você? Eu vou deixar meu nome, que eu acho que põe no Google e acha, Ana Paula Simões, ou no Instagram a gente deixa aqui embaixo Instagram também. vai estar aí. E eu fico, assim, honrada de poder cuidar das pessoas que me procuram, porque eu realmente não deixo ninguém sem responder. Às vezes tem gente de fora do país ou fora do estado de São Paulo, eu vou encaminhando para os colegas, para os amigos, tem consulta online também, então é só entrar em contato que a gente ajuda todo mundo, dá um jeitinho. Inclusive, até queria deixar, aí esse eu gosto de fazer propaganda, a gente tem atendimento gratuito na Santa Casa de São Paulo, que é o grupo de traumatologia do esporte e medicina do esporte, que a gente pode atender o público lá pelo SUS. E a gente sabe que tem outras escolas aqui em São Paulo, eu posso falar deles também, que é a USP, a Escola Paulista, que eles têm, o servidor estadual também tem, grupos de medicina esportiva, é só procurar, e a gente sabe que pelo Brasil também tem, mas aí depois a gente pode deixar uma lista aí para as pessoas que quem não tem plano de saúde ou condições pode buscar. Não, excelente, muito bom, porque é importante também passar isso, e uma das coisas que eu também friso aqui bastante é buscar profissionais de excelência sempre, né, ver se o profissional está regulamentado, tudo certinho, né? Existe uma diferença entre o médico que faz esporte e o médico que tem o título de especialista em esporte. Então, é muito importante quando você for fazer uma consulta médica, ver se ele tem um título que chama RQE, que seria como se fosse o advogado TOAB. Então, o médico com RQE, ele tem a especialidade. Sem RQE, ele só tem o CRM, que é um registro, né? Então, vale a pena procurar quando for um médico com especialidade também. Excelente, muito bom. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Foi excelente, acho que muito esclarecedor. Se você tiver qualquer dúvida, então pode mandar mensagem aqui que a gente responde ou fala direto com a doutora Ana. Fiquem à vontade para contribuir. E também não esquece de mandar esse episódio para todo mundo que está correndo. Estamos começando o ano, um monte de gente vai querer um tênis novo. Agora já sabe comprar, né? Perfeito, muito bom. Muito bom, muito obrigada. Esse foi mais um Sistema Performance. Valeu!